The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. A linguagem neste vídeo foi traduzida usando tradução por IA via HeyGen. Embora nos esforcemos pela precisão, a tradução pode não ser totalmente exata ou refletir a intenção e o significado originais em todos os casos. Agradecemos sua compreensão enquanto trabalhamos para tornar este conteúdo mais acessível por meio de tradução assistida por IA. Olá e bem-vindo ao vídeo do AdMap Predictor na linha de comando. Meu nome é Michael Lawless e sou cientista principal sênior aqui na Simulations Plus. Hoje vou falar sobre como usar o AdMap Predictor na linha de comando. Então vamos começar. Este slide aborda algumas das generalidades da linha de comando do AP. Para mais detalhes, vá para a seção 1.15. Linha de comando na página 101 do Manual do Usuário do Admin Predictor 12. A linha de comando é suportada nos sistemas operacionais Windows e Linux. Você pode usá-la em scripts em LOT, em Shell e em scripts Python. Os executáveis do Windows podem ser executados no subsistema Windows para Linux, e é isso que vou demonstrar hoje. Eu tenho o AP12 como um atalho para o executável. Portanto, é arquivos de programas, Simulations Plus, ADMA Predictor 12, admapredictor.exe. E assim, se você não estivesse usando um atalho, teria que digitar toda essa string para iniciar a linha de comando. E então, se eu simplesmente digitar AP12 na linha de comando, isso vai iniciar a interface gráfica. Então, isso apenas iniciaria a interface gráfica, uma interface gráfica em branco. E então, se eu emitir o mesmo comando, mas fornecer um arquivo Smiles, aqui ele vai iniciar o programa e depois abrir o arquivo. Então seria o mesmo que arquivo abrir. Assim, você será solicitado a inserir a string Smiles e em seguida, se quiser importar qualquer outro dado junto com ela. E então, finalmente, se eu tiver um arquivo XTK, ele simplesmente vai abrir o arquivo XTK no próprio Admin Predictor. Então isso seria um arquivo XTK salvo. E então, se você quiser ver todas as opções, pode usar o "-h", e isso vai listar as opções na linha de comando. E eu vou passar por essas opções, algumas com mais detalhes do que outras, ao longo deste vídeo. Se você quiser executar um comando na linha de comando, a opção "-t" é obrigatória, e ela indica qual o tipo de arquivo de entrada. Neste caso, estou usando o arquivo Smiles. Portanto, a opção é "-tsme". E você pode ver que, se eu não tivesse incluído isso, aumentaria neste arquivo. Então, deixe-me pressionar Enter. E você pode ver que ele carrega todos os arquivos do modelo, analisa o arquivo de entrada e, em seguida, processa os comandos. Então, o arquivo de saída é este demo 2D. Ponto dado. O arquivo é apenas um arquivo de texto delimitado por tabulações e podemos lê-lo no Excel. Então eu configurei o Excel como um atalho para o Microsoft Word Excel. Então, quando executo esse comando e forneço um argumento de arquivo de comando, ele simplesmente abre o arquivo. Então este é o ponto .dat, arquivo. As primeiras colunas serão o que estava no original. Arquivos Smiles. Então você tem esses campos. E então começa com todas as propriedades geradas pelo AdMap Predictor. Portanto, você verá, dependendo de quais módulos você tem licenciados, PCB, metabolismo, transportadores, toxicidade. E então, no final, aqui você verá todos os valores dos descritores nesse arquivo DAT. O arquivo admatpredictor_errors.log também é gerado neste diretório. Então, podemos dar uma olhada rápida nele. Ele executa o comando na linha de comando e depois informa que não há erros na execução do arquivo.
Outra opção é a opção "-n", maiúsculo. Então, vou fazer isso como um set aqui. Esse é o número de threads a serem usadas ao processar o arquivo. Este é um arquivo pequeno, então não parece haver um grande ganho de velocidade, mas basicamente usa 7 processadores. E à medida que um processador termina de calcular as propriedades de uma molécula, ele passa para a próxima. Então, ele simplesmente alimenta essas. E então, claro, o SO. Normalmente eu uso um a menos do que o número total de processadores lógicos quando executo os comandos. Ok, a próxima opção é a opção U e especifica o arquivo de saída. O padrão é o formato .dat, arquivo que acabei de te mostrar. Então, o texto seria o mesmo que um arquivo .dat, arquivo, só que teria a extensão .txt. Extensão. E as outras opções são .sdf e .rdf. E vou demonstrar o formato .sdf, realmente. Portanto, a opção aqui é test_me_usdf. E quando eu executar este comando, o arquivo de saída será um arquivo SDF, como mencionado, e será demo2D. Então ele terá o nome base do arquivo smiles de entrada e depois admit_2d.sdf. E as propriedades estarão na forma de nome do atributo, as propriedades previstas como PKA, etc. E assim por diante. E elas terão um asterisco na frente. A próxima opção é a opção "-m", que especifica o módulo. Aqui você pode limitar a saída a um dos módulos, por exemplo, propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas, metabolismo, toxicidade, transportadores ou os novos modelos de Leysin. Você também pode especificar se deseja fazer um cálculo de porcentagem FA, porcentagem FB, usando o módulo de simulação HTPK ou uma dose simulada. Otimize a dose. Você também pode obter apenas modelos de usuário ou descritores isoladamente. Então isso é bastante autoexplicativo. E esses podem ser separados por vírgulas. Assim você pode fazer PCB, vírgula, match para obter esses dois juntos. Vou pular o "-g", acho que isso não é tão utilizado. "-p" especifica o pH para as previsões. Se você quiser sua solubilidade em pH 2, basta especificar "-p 2.0 e então você olharia o S mais S. Underline pH, que é o modelo de solubilidade em um pH especificado. A próxima opção é a opção "-I, que especifica que você calcula os descritores de ionização em um pH específico. Você precisa ter cuidado com essa opção. Porque se o quê? Esses descritores de ionização são coisas como F-cation, e se F-cation for usado em um modelo como descritor em outro modelo, normalmente isso será em pH 7,4. Então, se o modelo tiver esse descritor incluído, e você também disser para calcular os descritores de ionização nesse pH, então esse modelo vai usar esse novo pH. Então, o que eu geralmente recomendo? Se você quiser apenas calcular os descritores de ionização, use a opção "-m" e apenas especifique os descritores. Não calcule nenhum modelo nesse caso. Depois, "-a" e "-b" vão excluir PKS acima do limite que você especificar, seja o limite superior ou o limite inferior. "-o", "-n" e "-c" reduos incluem OH alifático. Amidas ou realizam a protonação do carbono na molécula. Então, isso afetaria o resultado de pKa dos compostos. "-k", número de grupos ionizáveis. Esse é bom de usar porque o cálculo demora mais quanto mais grupos ionizáveis você tiver. Se você tiver mais de 12, talvez queira rodar esses em um comando separado. Então, talvez você queira especificar "-k12. Então, se algo tiver mais de 12 grupos ionizáveis, ele vai pular esse. Assim, o comando será executado mais rápido e nesse ponto você pode identificar quais foram pulados e depois rodar esses separadamente. O "-h", nós já vimos, basicamente é uma ajuda para especificar e mostrar o que estamos analisando aqui. "-r" vai passar pelos riscos e aplicar uma penalidade. Então essa é a penalidade. O padrão é 0,5.
A opção "-x" é algo que eu não uso com muita frequência, mas se você especificar isso, então se a previsão estiver fora do escopo, ele vai colocar um til em vez da previsão real. O "-eager eu uso bastante. E o que isso faz é criar um arquivo OTS e um arquivo UNC. O OTS é um arquivo de fora do escopo, então ele vai listar cada modelo e cada composto. E então, se houver um 1 nessa coluna, isso indica que a previsão estava fora do escopo para aquele modelo específico. E então os valores UNC vão mostrar as estimativas de incerteza para os modelos de regressão e colocá-las em um arquivo separado com o sufixo .unc. Essa próxima opção, barbecue, eu vou mostrar alguns exemplos. Então isso é um fluxo de trabalho e afeta a saída. E assim, você pode especificar que a saída seja direcionada para um químico medicinal, químico físico, químico informático ou computacional. Químico, e eu vou mostrar alguns exemplos de como essas saídas seriam diferentes. Vou usar o Hypermany como exemplo para mostrar as diferenças na saída do fluxo de trabalho. Vamos primeiro olhar para a exibição microsafe de PKA do Hypermany. Então vou destacar o composto na interface gráfica e depois clicar no PKA. E você verá aqui no texto que há dois átomos básicos, os átomos 1 e 5. Podemos ativar a numeração dos átomos e ver que este é o nitrogênio terciário e o átomo 5 é este nitrogênio anilino. E então você pode ver o macroestado, a carga mais 2, onde ambos os átomos estão protonados, que ocorre ou tem um pKa de 2,0. Então, à medida que aumentamos o pH, um dos prótons se desprende, e ele se desprenderia do nitrogênio anilino. Nitrogênio. Agora, observe que há dois grupos ionizáveis, o que geralmente geraria 4 microestados. Então, o que está faltando aqui é este desprotonado e este aqui protonado. E a razão de não estar mostrado é porque ocorre em menos de 1%. Obviamente, este aqui é 100%, então não pode haver mais nada. Mas se eu desativasse isso para mostrar 0 ou aqueles com 0%, você veria isto. Grupo carregado positivamente aqui. E então, acima de um pKa 9, o microestado neutro é predominante. Podemos olhar alguns gráficos das distribuições dos microestados por aqui e também podemos observar as afinidades médias de próton único ou os pKa 50S. Este aqui está em torno de 9,02. Então, os pK50S são muito semelhantes aos pK50S. pKa indica que eles não interagem muito. Não há muita mistura dos microestados ali. Então agora vamos em frente e dar uma olhada na saída usando os vários fluxos de trabalho. Certo, então o comando que eu usaria aqui é ap12tsmiwmc e o arquivo de entrada é mc.smi, que contém apenas uma estrutura. A saída aqui vai se chamar mc_admin_to_d.sdf. E eu simplesmente leio isso. Então vamos dar uma olhada nesse arquivo. Então temos apenas um registro, ele estará em seu estado neutro. E então temos o código Smiles, o pKa mais alto, que seria 9,4. Esse seria o outguild. Nitrogênio, e esse é o átomo número 1, e seu pKa 50. É o mesmo que o pKa. Da mesma forma, para o nitrogênio anilino, ele tem um pKa de 2,08. É o átomo número 5, e seu pKa 50 é praticamente o mesmo. O estado de carga predominante é positivamente carregado. Então isso só está dizendo que em pH 7,4, 97,7% está nesse estado. Além disso, esse CS número 4 corresponde ao estado positivamente carregado. Foi bem sucedido. E então lista os pKa ácidos, dos quais não há nenhum pKa 50. Não há átomos ácidos na molécula. E então, para os pKa 50 básicos, ele lista o pKa 50, o número do átomo associado a esse pK 50 e depois o outro pKa. Então, se lermos esse arquivo de saída no AdMap Predictor,
você simplesmente verá a molécula e todos os atributos que acabei de discutir. Certo, agora vamos voltar e ver qual é a próxima opção para os fluxos de trabalho. E este é o químico físico. Aqui temos vários registros por molécula, e cada registro é a estrutura do ionizável. Estados macroscópicos junto com seus respectivos pKa. pKa previsto, o estado de carga global e a prevalência do microestado disso na saída do PC-Admet Predictor. Aqui você verá que há um registro, 2 registros, 3 registros, e então veremos o estado de carga global, a prevalência do microestado. E se for bem sucedido, então, novamente, se lermos isso no Admet Predictor, obtemos 3 moléculas. Então, esses são os 3 microestados listados na exibição de microespaço que mostrei na interface gráfica, e depois qual a porcentagem deles naquele pH específico, e então qual é o microestado de pKa. Então este é o 9,04 e este é o 2,08. Agora vamos passar para o quimioinformata. Então esta é apenas a estrutura da molécula neutra. É o estado de prevalência de carga e o estado de carga predominante. Aqui ele vai gerar apenas um registro e observe a saída do quimioinformata aqui. Então, uma única molécula está 97,7% em pH 7,4. E é a molécula carregada positivamente, e então o estado de carga, etc. Então, a opção final é o químico computacional. E isso é interessante porque só produz vários registros por saída, mas você pode especificar o pH e então mostrar apenas a espécie predominante ali. Então, por padrão, deixe-me mostrar quais são os padrões. Se você gerar essa saída. Então, é o CompChain e ele gera 2 moléculas. Uma com o nitrogênio alquila protonado e outra no estado neutro. E isso porque ambas estão disponíveis no pH 7,0. Então, deixe-me voltar para essa exibição de microestados que eu estava mostrando antes. Se voltarmos aqui pelos microestados e então chegarmos o mais próximo possível de 7,4. Veja, quando eu movo o cursor aqui, essa janela muda aqui em cima. E então, se você perceber, eu quero chegar o mais próximo possível de 7,4. E aí dou um duplo clique e ele exibe a fração ionizada. Então, 97,9 e 2,1. Isso está, você sabe, bem próximo desses valores. Eu não estava exatamente em 7,4 e é por isso que há essa pequena diferença. Neste exemplo final do fluxo de trabalho, eu queria destacar a opção "-S". A opção "-S" especifica que devem ser ignorados os microestados cuja contribuição esteja abaixo desse percentual. Então, se você especificar 50%, qualquer microestado que não esteja acima de 50% não será exibido. Então, na verdade, você está exibindo o microestado predominante dos compostos. Então, você pode usar a saída, por exemplo, para ler talvez para um programa de docking, para obter o composto na forma de ionização correta para o programa de docking,